E ainda sobre o ex-presidente, o jornal Estado de São Paulo revelou que Jair Bolsonaro recebeu um terceiro estojo de joias da Arábia Saudita. O caso foi confirmado pela CNN. O repórter Theo Cury tem os detalhes. Boa noite, Theo. Oi, Felipe. Boa noite para você. Ótima noite para quem nos acompanha. Um terceiro estojo que, de acordo com a defesa de Jair Bolsonaro, foi registrado, catalogado e incorporado ao acervo da presidência da República. A defesa de Jair Bolsonaro, por meio de seus advogados, informou também que esses presentes, junto com todos os presentes que Jair Bolsonaro recebeu ao longo dos 4 anos de gestão, serão periciados, serão auditados pelo Tribunal de Contas da União. E a defesa informou que vai colocar à disposição, caso seja da vontade, caso seja necessário por parte do Tribunal de Contas da União. Isso porque o primeiro pacote de joias, que acabou sendo retido pela Receita Federal em outubro de 2021, quando a comitiva de Minas e Energia do Ministério voltou da viagem para a Arábia Saudita, foi retida porque não houve uma declaração daqueles bens, se iriam para um acervo privado, num campo pessoal, ou seriam presentes de Estado, da Arábia Saudita para o governo brasileiro, e as joias acabaram ficando retidas. Um segundo pacote acabou sendo incorporado ao acervo privado de Jair Bolsonaro, como ele próprio admitiu à CNN. Tanto o da Receita Federal, que acabou sendo retido, quanto o pacote que ficou com Jair Bolsonaro, por determinação do Tribunal de Contas da União, tem de ser enviados à Caixa Econômica Federal. A Receita ainda não encaminhou, tem de encaminhar. Na semana passada, a defesa de Jair Bolsonaro encaminhou as joias que estavam no acervo privado do ex-presidente, bem como as armas, o fuzil e a pistola que foram dados de presente pelos Emirados Árabes Unidos a Jair Bolsonaro. Expectativa agora com relação a esse terceiro pacote que foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo e que a defesa de Jair Bolsonaro confirmou que sim, que está com ele. Agora os próximos passos é saber se esse terceiro pacote também terá de ser encaminhado a uma agência da Caixa Econômica Federal, como determinou o TCU com relação àqueles 2 outros pacotes, Felipe. Muito obrigado, Theo, pelas informações. Raquel também apurou a tendência de decisão no TCU, né, Raquel? Felipe, é muito provável que o TCU, seja via o Ministério Público no TCU ou o próprio relator, determine que Bolsonaro devolva também esse novo kit de joias, que de novo não tem nada, né? Ele recebeu em 2019, lá quando esteve na Arábia Saudita, só não tornou isso público, não entregou o patrimônio público, mas a tendência hoje no TCU, se ele não entregar espontaneamente, e minha apuração vai no sentido de que ele não vê motivo para entregar espontaneamente, mas que vai cumprir as determinações do TCU. Então, a discussão hoje dentro do TCU é muito provável, sim, que haja uma representação do Ministério Público do TCU ou do próprio relator e que o TCU peça para que Bolsonaro devolva também esse kit de joias. Clarissa, é mais um problema moral que nesse embate de polarização, Lula e Bolsonaro acaba se dissipando, já que o ex-presidente obviamente vai apontar imoralidade do outro lado. Eu digo isso porque em termos de responsabilização e punição, não parece haver no horizonte algo muito forte. Mesmo que a gente veja a repetição do procedimento, né? Eu chamei no meu comentário de abertura de estratégia do se colar, colou. Você fica lá, se ninguém falar nada, você leva depois do fim do mandato, né? Mas aí vem a imprensa, felizmente, o Jornal Estado de São Paulo, revelou repercussão negativa, representação no TCU, o TCU toma uma decisão, percebe que esses escândalos estão se repetindo em variados graus, estabelece uma norma daqui em diante, no final de cada mandato, vamos fazer uma triagem para decidir qual item é personalíssimo e o presidente pode ficar, qual não é, porque se deixar na mão do presidente, dá nisso, fica com o Rolex para ele. Olha, Felipe, independentemente do quanto isso alimenta ou não alimenta o discurso do presidente Lula ou do governo petista, Jair Bolsonaro tira um sarro tremendo da cara de todos os brasileiros, na minha opinião. Eu não consigo pensar outra coisa, ter outra opinião a respeito desse episódio que não seja essa, porque quando a gente observa que ele próprio teve comportamentos tão diferentes com cada um dos presentes que ele recebeu da Arábia Saudita, a gente enxerga que não é que ele não sabia qual era o procedimento correto
que ele deveria cumprir. Afinal, tem um dos conjuntos que ele fez questão de dizer, não, olha, foi protocolado, registrado, encaminhado para o acervo da presidência, está tudo certo. Aí um outro conjunto fica preso ali, alguns poucos, quase 2 dezenas de milhões de reais, presos na alfândega. E agora um novo pacote, que na verdade era o primeiro lá atrás, ao que tudo indica, né, a relação com a Arábia Saudita foi crescendo assim, com um carinho tão grande que os presentes foram ficando cada vez mais caros. E aí ele chega e fala, olha, não tem problema, eu peguei sim, mas gente, eu devolvo a hora que quiser e tudo bem. É uma coisa assim... E aí ele vai dizer, não, mas olha, o Lula também pegava presente. Gente, não vamos nem entrar nisso, né? Porque tá ali, tá na cara para as autoridades avaliarem o que vão fazer em termos de providências. Mas, claro, é muito complicado o que você falou, é tudo muito tênue, é tudo muito... Ai, mas gente, eu não sabia. Mas, assim, cabe ao eleitor olhar e tirar uma conclusão. Eu estava te ouvindo aqui e lembrando de várias pesquisas que nós já fizemos, em que exemplos daquele cara que genuinamente é cidadão de bem, aquele motorista de táxis que acha uma carteira cheia de dinheiro e faz questão de descobrir quem é o dono dessa carteira e leva até ele na casa dessa pessoa que perdeu a carteira sem querer nada em troca. Brasileiros normais que acharam uma pochete ou uma bolsa com dinheiro e fizeram questão de devolver. Pacotes de presentes. O brasileiro é isso. O brasileiro, ele é muito mais generoso e honesto do que se imagina. Esse brasileiro comum, esse cidadão de bem, esse brasileiro que muitas vezes votou em Jair Bolsonaro, no mínimo vai achar estranho essa estratégia que, como o Felipe bem disse, do se colar, colou. O brasileiro é bem diferente disso. O brasileiro é muito melhor do que essas pessoas que tentam fingir que pegaram uma coisa que não eram dele. O brasileiro é aquele sujeito que devolve a carteira quando alguém esquece essa carteira no táxi. Eu acho que uma coisa que vale a pena a gente acrescentar é que tudo que a gente tem visto nos últimos tempos mostram que tem uma cultura familiar na família Bolsonaro de vamos tirar o maior proveito financeiro possível do sucesso político que a gente obteve até agora. Seja vendendo calendário, seja vendendo creminho para o rosto, seja... Mas isso já vem de lá de trás. Então, auxílio moradia quando já tem residência. Familiar, auxílio moradia quando já tem residência. Sem entrar nos casos de funcionário fantasma. Rachadinha. Então, assim... É uma cultura da família Bolsonaro. Vamos tirar o maior proveito possível, porque a gente não sabe até quando isso vai durar. Para mim, a coisa é muito escancarada, mas é o que você falou, Felipe. Tem uma linha tênue aí, que daí para a gente conseguir garantir que isso seja investigado e punido como deve ser, aí as autoridades é que vão ter que definir. O que poderia ser apurado também, né? Já que você falou, Clarissa, rapidinho, Raquel, será que ele voltou lá porque dava bom presente, né? O príncipe árabe crescendo, o amor foi crescendo, isso né? é que não está respondendo. Dá ótimos presentes. Espera aí, vamos marcar mais missões diplomáticas na Arábia Saudita. Tá legal. Diga, Raquel, João tem que falar, mas diga rápido. Não, só ressaltando o que a Clarissa falou, sim, acho que a família Bolsonaro tem essa cultura, né, de uso do Estado como se fosse um bem privado. Isso a gente pode verificar no histórico deles, desde as acusações de rachadinha, da aval do açaí, mas não é exclusividade da família Bolsonaro, né? A gente vai tratar daqui a pouco do caso do ministro Juscelino, que, enfim, é um escândalo atrás do outro. Isso no Congresso Nacional, onde Bolsonaro esteve por 28 anos, é quase uma regra no nosso Brasil, o que é uma pena, que é essa pouca distinção entre o público e privado, esse pouco apreço pela coisa pública, né? Não existe essa moral para não vou generalizar, não são todos, mas para boa parte dos políticos brasileiros. É o patrimonialismo, né? Você tratar aquilo que é público como se fosse privado, com essa indistinção. Isso é recorrente em diversos partidos, com membros de diversas ideologias. A gente tem visto e vai analisar o caso também do Juscelino Filho, ministro das Comunicações, que o Lula mantém lá. Joel, quer complementar?
Sim, tem uma dificuldade nessa questão dos presentes do Bolsonaro, né? Diferentemente de outros casos, por exemplo, rachadinha, se ficar comprovado, ou funcionário fantasma, se ficar comprovado, você está tendo desvio de dinheiro público mesmo, dá para chamar de roubo, né, nesses casos. O caso do presente fica numa zona cinzenta, em que, pelo que eu entendi desse novo kit que foi descoberto, que na verdade era o primeiro, o Bolsonaro até fez a classificação dele ali como ele deveria. Você tem que, né, o presidente tem que dizer, é para o acervo da presidência ou para o acervo pessoal. E era meio de interpretação do próprio presidente essa distinção, né? Interpretou lá como acervo pessoal, foi para o acervo pessoal dele e ficou ali. Operou, portanto, numa zona cinzenta da legislação. Imoral? Tenho certeza que sim, né? É chocante ver presidente do país saindo da presidência com relógio cravejado de joias, armas, outra caixa com outro relógio de dezenas de milhares de reais também. E, por fim, esse que é o mais misterioso de todos, é um colar de 16 milhões de reais que só não teve o mesmo destino porque a alfândega travou, porque a alfândega parou ali até que fosse devidamente pago o imposto e funcionários públicos resistiram a uma série de pressões e assédios feitas, ao que tudo indica, a mando da presidência da República, dizendo, libera aqui, daí depois a gente vai ver se é para a presidência, se é para o pessoal. A gente tem certeza absoluta do que aconteceria se a alfândega tivesse liberado. E acontecer exatamente o que aconteceu com o relógio, com o tal do rosário islâmico, enfim, com todas as outras joias que tinham ficado na mão do Bolsonaro. E agora ele só se prontifica a devolver também, porque tudo isso apareceu na imprensa. Se tivesse passado, se a imprensa não tivesse noticiado isso aí, se a alfândega não tivesse parado a joia mais cara de todas, estaria no acervo pessoal, no uso pessoal da família Bolsonaro até hoje. E voltando, a grande pergunta que se coloca aqui, por que a Arábia Saudita estava dando tantos milhões de reais para a pessoa do presidente da República? Até uma situação estranha, né? Porque eu entendo até um presente para o acervo público brasileiro, uma grande obra de arte, um marco simbólico, e depois, sei lá, o governo pode até expor no palácio, não sei o que ele faz com aquilo. O que o governo faz com um relógio de marca, sabe? Qual é o uso público que tem um relógio de marca? Nenhum. É um presente que é destinado, por parte de quem dá, evidentemente, à pessoa do presidente da República. Só que a lei brasileira, o republicanismo brasileiro, não tolera que um presidente da República, apenas por ser presidente, ganhe joias para o seu uso pessoal. Isso está fora de como a gente faz política. Então fica aquela dúvida, né? Por quê? E vale também investigar, hein? Porque a gente sabe que Dilma, Lula tinham grandes acervos de presentes para uso pessoal, muitos dos quais depois foram considerados que não poderia. Eu nunca vi uma avaliação do valor de tudo aquilo ali. Caberia, até por uma questão de isonomia, que fossem atrás disso também. E vamos deixar claro o seguinte, incorporar ao acervo pessoal é embolsar, colocar no próprio bolso. A gente vai ter que dicionarizar essa expressão porque é um eufemismo, faz parte aí da nova língua bolsonarista. Então, deixar muito claro que se incorporou ao acervo pessoal, colocou no próprio bolso ou guardou, escondeu ali na casa de um amigo.